Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Ekaterimburgo, na Rússia, onde o frio dos Montes Urais congela até os sentimentos. Vamos acompanhar Polina, 34 anos, que passou 7 anos calada ao lado de um marido que a tratava como decoração. Na frente dos convidados, ele disse: "Cala a boca e não me envergonhe." Ela pegou o telefone e ligou para a mãe. Ele riu. Chamou a mamãezinha? O que Dmitri não sabia é que a sogra que ele nunca quis conhecer era capaz de fazer ele sumir do mapa com um telefonema. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes, verifique se já se inscreveu no canal. E conta nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Polina estava fazendo borscht quando Dmitri chegou em casa e anunciou que no dia seguinte haveria convidados para o jantar. Não perguntou, não avisou com antecedência. Simplesmente comunicou, do mesmo jeito que a gente coloca uma chaleira no fogo. "Ferva, umas 15 pessoas", disse ele, sem tirar os olhos do celular. "Colegas, gente importante, dá um jeito de não me fazer passar vergonha." Polina assentiu. Em 7 anos de casamento, ela tinha aprendido a acenar com a cabeça de um jeito tão convincente que às vezes ela mesma acreditava na própria concordância. E isso é uma habilidade que ninguém deveria precisar desenvolver. Dmitri Krasheninnikov se considerava um homem de sucesso. Trabalhava como chefe de departamento numa construtora chamada Betonvest. Usava gravatas que combinavam com as meias e acreditava sinceramente que esposa era uma peça de decoração que devia ficar bonita em silêncio e cozinhar bem, de preferência ao mesmo tempo. Polina não discutia. Ela raramente discutia. Os vizinhos a achavam quieta, a sogra a achava conveniente, e Dmitri a achava perfeita. "Minha Polina", dizia ele para os amigos, "não é como as de vocês, não diz uma palavra atravessada." E era verdade. Polina não dizia palavras atravessadas. Ela guardava essas palavras em pilhas organizadas em algum lugar dentro de si, como quem guarda cartas numa gaveta que ninguém nunca abre. Prestem atenção nesse detalhe, porque silêncio não é sempre paz. Às vezes é armazenamento. Eles se conheceram 8 anos antes, numa parada de ônibus. Estava nevando. Polina esperava o ônibus e Dmitri parou ao lado com o carro dele e ofereceu uma carona. Clássico. Ele era 10 anos mais velho, seguro de si, e usava uma colônia que naquela época parecia para Polina o cheiro da vida adulta. A mãe de Polina foi contra o casamento, radicalmente, furiosamente contra, mas Polina, pela primeira vez na vida, mostrou personalidade e casou por birra. Por birra da mãe, por birra do bom senso, por birra de todos os avisos. Desde então, não falava com a mãe. 7 anos de silêncio. 7 anos nos quais Dmitri nunca perguntou sobre a família dela e ela nunca se ofereceu para contar. Ele sabia apenas que a sogra morava longe e não aprovava o casamento. Isso bastava. Dmitri não gostava de sogras. Nem da alheia, nem da potencialmente sua. Ekaterimburgo, para quem não sabe, é a 4ª maior cidade da Rússia. Fica bem na fronteira entre a Europa e a Ásia, no meio dos Montes Urais. No outono, os termômetros despencam, o vento corta o rosto e a cidade inteira parece funcionar em modo de sobrevivência. É um lugar de indústria pesada, de gente dura, de invernos que não perdoam. No dia seguinte, Polina acordou às 6 da manhã. Até às 2 da tarde, a mesa estava abarrotada de entradas, saladas, pratos quentes. Ela assou 2 bolos, cortou 3 tipos de embutido em formatos artísticos e ainda montou com pepinos uma escultura que lembrava vagamente um cisne. Tudo sozinha, tudo em silêncio. Tudo sem que ninguém perguntasse se ela precisava de ajuda.
Os convidados começaram a chegar às 4. Dmitri imediatamente ocupou a cabeceira da mesa e começou a servir conhaque com ar de dono do mundo. Reparem, a cabeceira, sem pedir licença, sem consultar ninguém. Esse é o lugar de quem acha que manda. E Dmitri achava que mandava em tudo, inclusive na esposa. Polina ia e voltava entre a cozinha e a sala, servindo pratos e trocando as travessas. Invisível, funcional, exatamente como Dmitri queria. Entre os convidados estava Arkady Petrovich Lechenko, diretor da Betonvest, um homem corpulento com bigodes que pareciam 2 furões adormecidos. Ele veio com a esposa, Tamara, que imediatamente começou a comparar os pratos de Polina com os dela, sempre a favor dos próprios. Havia também o vice-diretor Igor Saveliev, um sujeito magro, nervoso, com olhos que não paravam quietos. E havia outras pessoas cujos nomes Polina não guardou, porque ninguém se deu ao trabalho de apresentá-las. Às 8 da noite, o conhaque acabou e começou a vodka. E vodka na Rússia é coisa séria. Cada brinde tem ordem, e recusar é ofensa. A cada rodada, a língua solta mais e o juízo aperta menos. Com os brindes vieram as conversas altas, e com as conversas altas, o inevitável. Tudo começou por uma bobagem. Arkady Petrovich falava sobre um novo projeto de construção, um condomínio na periferia da cidade. Dmitri concordava e apoiava como bom subordinado. E aí Tamara se virou para Polina e perguntou: "Querida, e você, trabalha com o quê?" Polina sorriu daquele jeito desbotado de sempre. "Sou contadora numa firma pequena. Nada de interessante. Olina Sontark Duntere. Ada." "Ah," Tamara se animou. "Então você entende de números? Porque o meu Arcacha vive reclamando que os relatórios da empresa não fecham. Talvez você pudesse dar uma olhada?" Dmitri enrijeceu. Polina viu os dedos dele ficarem brancos ao redor do copo. "Ela não vai olhar nada", disse ele rápido. "Polina cuida só da casa, mas ela acabou de dizer que é contadora." "Era contadora", cortou Dmitri. "Faz tempo. Agora não trabalha. Olha a mentira." Saiu lisa, sem hesitação, como se fosse verdade ensaiada, porque para Dmitri era verdade. Ele nunca perguntou onde Polina ia toda manhã. Nunca se interessou. Ela dizia: "Vou resolver umas coisas." E ele ouvia: "Vou ao mercado." E pronto. 4 anos. 4 anos ela saía de casa todo dia, ia para o escritório de uma firma chamada Rasvet Consult e trabalhava até às 5 da tarde fechando balanços, organizando notas fiscais e colocando ordem no caos financeiro de pequenos negócios. E Dmitri não fazia ideia. Tamara fez um comentário sobre bons contadores valerem ouro. Mencionou os problemas nos relatórios da Betonvest e Dmitri ficou vermelho. Polina, sem pensar muito, disse: "Relatórios de construtora não são tão complicados. É só distribuir bem as rubricas de despesa." "Polina", Dmitri falou entre os dentes, "traz a sobremesa." "Mas eu ainda não terminei." Eu disse sobremesa. Notem o silêncio que caiu naquela sala. Aquele silêncio específico que acontece antes de uma tempestade ou antes de um escândalo familiar. Os convidados se entreolharam. Tamara abriu a boca para falar, mas o marido cutucou ela com o cotovelo. Polina levantou e foi para a cozinha. As mãos tremiam levemente quando ela tirou o bolo da geladeira. E aqui cabe uma lição. Quando alguém manda você calar a boca na frente de todo mundo, essa pessoa não está pedindo silêncio, está demarcando território. Está dizendo: "Você é minha e aqui quem fala sou eu." Isso não é casamento, é posse. Polina voltou com o bolo. Dmitri já tinha mudado de assunto e falava sobre futebol. Ela colocou o bolo na mesa e começou a cortar. "E eu digo para ele", continuava Dmitri, contando uma história sobre um conhecido: "Primeiro aprende a manter a mulher na rédea, depois fala de negócio." Os convidados riram obedientemente. "Essa é a minha Polina."
Dmitri abraçou ela pela cintura com uma afetuosidade animalesca. Sabe o lugar dela, não é, querida? Ela não respondeu. Só colocou uma fatia de bolo no prato. Ela é uma calada mesmo, continuou Dmitri virando-se para os convidados. Esposa ideal, eu garanto, nenhuma palavra atravessada, nenhum escândalo. Ouro, não mulher. Tamara bufou baixinho. Bom, silêncio nem sempre é ouro. Às vezes é só silêncio. Dmitri não entendeu a indireta, ou não quis entender. Sabem o quê? Ele serviu o resto da vodka. Vamos brindar as esposas quietas, as mulheres que não se metem nos assuntos dos homens. Bateu o copo com Arkady Petrovich e virou a dose. E nesse exato momento, a porta da sala se abriu e entrou mais um convidado. Atrasado. Baixo, calvo, uns 50 anos, num terno caro. Polina não o conhecia. Semyon Arkadievich, Dmitri exclamou. Finalmente, já estávamos achando que não vinha. Arkady Petrovich explicou baixo para Tamara. Advogado, está assessorando a empresa no edital. Isso explicava a presença dele naquela roda. Ou pelo menos era o que todos achavam. Semyon Arkadievich cumprimentou os homens com apertos de mão, acenou para as mulheres e sentou na única poltrona livre. Polina notou como ele olhou para ela. Demorado, atento, como quem tenta se lembrar de alguma coisa. Esta é minha esposa, Polina, disse Dmitri por cima do ombro. Polina serve o convidado. Ela serviu. Semyon Arkadievich pegou o copo sem tirar os olhos dela. Nós já nos encontramos antes? Perguntou de repente. Polina balançou a cabeça. Não. Estranho. Seu rosto me parece familiar. Impressão, descartou Dmitri. Ela tem um rosto comum. Senta, Semyon Arkadievich. Conta sobre o edital. O jantar continuou. Editais, propinas, porcentagens, esquemas. Polina foi para a cozinha lavar a louça. Estava na pia quando ouviu passos atrás de si. Virou-se. Semyon Arkadievich. Desculpe o incômodo, disse ele baixo, mas preciso saber. Seu sobrenome de solteira não seria Ryabinina, por acaso? Polina empalideceu. Não, disse ela. O senhor se enganou. Semyon Arkadievich olhou para ela por um longo momento. Depois assentiu e voltou para a sala. Guardem esse nome. Ryabinina, porque é esse nome que muda tudo nessa história. Polina não dormiu naquela noite. Ficou deitada ao lado de Dmitri, que roncava, olhando para o teto, onde uma rachadura lembrava o contorno de um rio num mapa. E ela mentalmente navegava por esse rio, para longe daquele quarto, daquela casa, daquela vida, Ryabinina. Ele disse o sobrenome de solteira dela, o verdadeiro. Quando se casou, Polina trocou de sobrenome com a alegria de quem descarta uma pele velha. Krasheninnikova. Soava comum, seguro, invisível, não como Ryabinina. Semyon Arkadievich claramente sabia de alguma coisa. A pergunta era, o quê e até que ponto isso era perigoso? Na manhã seguinte, Dmitri saiu para o trabalho de excelente humor. A festa tinha sido um sucesso. Arkady Petrovich estava satisfeito. O edital estava praticamente garantido. Ele até deu um beijo na bochecha de Polina, pela primeira vez em 3 meses. Muito bem, disse. Está vendo? Quando você quer, você dá conta. Polina sorriu e acenou enquanto ele saía. Depois fechou a porta, encostou as costas nela e ficou ali sentada por 10 minutos, olhando para o nada. No trabalho, ela chegou 1 hora atrasada. A chefe, Zinaida Pavlovna, uma mulher monumental e inevitável como uma auditoria fiscal, olhou para ela com desaprovação. Krasheninnikova, aqui não é hotel. Desculpe. Tive convidados ontem à noite. Convidados, bufou Zinaida Pavlovna. No meu tempo, os convidados iam embora às 10 e às 6 da manhã, todo mundo já estava no posto. Uma contadora na Rússia, para quem não sabe, não é só alguém que faz conta. O sistema tributário russo é um dos mais complexos do mundo.
São camadas e mais camadas de legislação, e mudar de regime fiscal pode significar a diferença entre uma empresa sobreviver ou fechar as portas. Ser contadora lá é ter um tipo de poder silencioso. É conhecer os segredos financeiros de todo mundo. A firma de Polina, a Hasvet Consult, fazia contabilidade para pequenos negócios. 12 funcionários num escritório apertado. Uma impressora que vivia quebrando e uma máquina de café que produzia um líquido que lembrava café apenas pela cor. Polina trabalhava ali há 4 anos e conhecia de cor todos os esqueletos no armário, tanto os financeiros quanto os pessoais. O telefone tocou a 1h30. Número desconhecido. Alô, Polina Mikhailovna? Voz masculina, vagamente familiar. Sou Semyon Arkadievich. Nos conhecemos ontem na casa do seu marido. As mãos de Polina esfriaram. Lembro. Precisamos conversar. Pode me dar meia hora? Sobre o quê? Sobre sua mãe. Silêncio. A chefe passou com uma pasta de documentos e Polina instintivamente virou o rosto para a janela. Eu não falo com minha mãe. Eu sei, mas isso não significa que ela não está de olho em você. Polina engoliu em seco. Preciso pensar. Claro, estarei no Café Três Graças até às 4. Se quiser conversar, apareça. Desligou. O Café Três Graças ficava a 2 quadras do escritório. Um lugar comum, com doces que pareciam melhores do que eram e café que era melhor do que parecia. Polina tinha 2 horas. Tentou trabalhar, mas os números se embaçavam na frente dos olhos e se transformavam em letras. E as letras formavam palavras. Mãe, vigiando, conversar. 7 anos. 7 anos, ela construiu uma muralha entre o passado e o presente. Tijolo por tijolo, dia após dia. E agora, um Semyon Arkadievich, com um único telefonema, ameaçava derrubar tudo. Às 3h30, Polina disse para Zinaida Pavlovna que precisava ir ao banco. Desculpa clássica na contabilidade. Banco é sagrado, ninguém questiona. Semyon Arkadievich estava numa mesa de canto bebendo chá num bule de vidro. Quando viu Polina, levantou e puxou a cadeira para ela com galanteria. Fico feliz que veio. Ela sentou sem tirar o casaco. Quando a garçonete se aproximou, só pediu água. Você é muito parecida com Anna Mikhailovna, disse ele. Principalmente os olhos. Reconheci na hora. Polina ficou calada. Vejo que não está com vontade de falar de família, continuou ele. Entendo, mas tem coisas que você precisa saber. Que coisas? Seu marido. Semyon Arkadievich fez uma pausa. Digamos que ele trabalha numa empresa que está sendo investigada. Polícia, crimes econômicos. Arkady Petrovich Leschenko não é tão limpo quanto gostaria de parecer. E seu marido é o braço direito dele. Polina lembrou da conversa do jantar. Editais, propinas, porcentagens. Ela sempre soube que Dmitri estava envolvido com coisas duvidosas, mas preferia não pensar nisso, como a gente prefere não pensar que a linguiça é feita de porco vivo. O que minha mãe tem a ver com isso? Semyon Arkadievich tirou do bolso interno um cartão de visita e colocou na mesa. Eu trabalho para sua mãe. Sou advogado pessoal dela há 15 anos. Polina olhou para o cartão. Semyon Arkadievich Gorbunov, advogado, sócio do escritório Gorbunov e Katz. Ela pediu para eu ficar de olho em você quando soube com quem você se casou. Digamos que ela ficou preocupada. Ela não tem o direito de me vigiar. Ela é sua mãe. Para mães, direito é um conceito elástico. Olha a frase. Guardem, porque é verdade. Mãe não pede permissão para se preocupar. Mãe não respeita a fronteira quando sente que o filho está em perigo. A gente pode achar errado, pode achar invasivo, mas mãe é mãe. E muitas vezes, quando a gente demora demais para ouvir, é porque a mãe estava certa desde o início. A garçonete trouxe a água. Polina tomou um gole. O que ela quer? Nada. Ela só quer que você esteja segura. E o que está acontecendo em volta do seu marido? Gorbunov balançou a cabeça. Não é segurança. É uma bomba relógio. Não entendo.
Em algumas semanas, talvez meses, vai haver busca e apreensão na Betonvest. Um processo criminal vai ser aberto. Seu marido provavelmente vai responder como cúmplice. Anna Mikhailovna tem condições de amenizar as consequências para você. Só para mim. Gorbunov sorriu. Você é surpreendentemente perspicaz. Sim, só para você. Dmitry Krasheninnikov não está na esfera de interesses da sua mãe. Na Rússia, investigações por crimes econômicos no setor de construção são comuns e devastadoras. As construtoras russas movimentam bilhões de rublos em licitações públicas e os esquemas de superfaturamento são tão sofisticados que levam anos para serem desmontados. Quando a polícia finalmente age, é como uma avalanche. Não sobra pedra sobre pedra. No Brasil, a gente conhece isso. Lava Jato, mensalão. A mecânica é parecida. Licitação fraudada, empresa de fachada, dinheiro que some. A diferença é que na Rússia, as penas por crimes econômicos podem chegar a 15 anos de reclusão. No Brasil, o enquadramento costuma ser mais brando, mas o estrago na vida da pessoa é o mesmo. Polina afastou o copo. Diga a ela que não preciso de ajuda. Vou dizer, mas me permita um conselho. Pessoal, não profissional. Quando o navio afunda, os ratos fogem primeiro. Pense em quem nesse navio é o rato e quem é o capitão que vai afundar junto. Ele se levantou, deixou uma nota na mesa para a garçonete e vestiu o casaco. O número de Anna Mikhailovna você sabe. Não mudou nesses 7 anos. E saiu. Polina ficou no café mais meia hora. Depois voltou ao trabalho, ficou até o fim do expediente e foi para casa fazer janta para um marido que talvez em breve fosse preso. Dmitry chegou às 9, alegre e meio bêbado. Comemoramos, anunciou da porta. O edital é nosso. Arkady Petrovich prometeu um bônus. Polina colocou o prato na frente dele. Parabéns. Por que essa cara? Devia estar contente. Sabe quanto dinheiro isso vai trazer? Ela sabia. Agora sabia muito mais do que queria. A propósito, Dmitry soltou a mão dela e atacou a comida. Sábado, tem convidado de novo. Arkady Petrovich com a mulher e mais umas pessoas. Dá conta? Polina assentiu. De sempre. Sem cor, sem ruído, sem risco. Claro, querido. Voltou para a cozinha e tirou do bolso o cartão de Gorbunov. Olhou por um longo tempo. Depois, escondeu dentro do pote de farinha. O único lugar onde Dmitry jamais colocaria a mão. E essa é uma lição que vale ouro. Se você precisa guardar algo importante, esconda onde quem te ameaça nunca olharia. O lugar mais seguro do mundo não é um cofre. É o lugar que o outro acha indigno de sua atenção. O sábado chegou rápido demais. Polina passou a sexta-feira em estado de sonâmbula. O corpo fazia as coisas de sempre, mas a mente estava longe, calculando possibilidades como um computador rodando cenários. Cenário 1. Não fazer nada. Esperar Dmitry ser preso e lidar com as consequências depois. Problema. As consequências podiam respingar nela. Cenário 2. Contar tudo para Dmitry. Falar sobre Gorbunov, sobre a investigação, sobre a mãe. Problema. Ele não ia acreditar, ou ia acreditar e perguntar de onde ela conhecia o advogado pessoal de uma sogra misteriosa. Cenário 3. Ligar para a mãe. Depois de 7 anos de silêncio, discar aquele número que realmente não mudou e dizer. O que dizer? Oi, mãe. Você tinha razão. Casei com um idiota. Polina escolheu o cenário 1, porque ele não exigia ação imediata e ela era campeã mundial em adiar o desconfortável. No sábado de manhã, Dmitry saiu para resolver assuntos, o que significava garagem com os amigos, sauna com os mesmos amigos ou alguma coisa sobre a qual Polina preferia não pensar. Voltou às 3, cheirando a cerveja e bom humor. Convidados às 6, anunciou caindo no sofá. Me acorda às 5. Polina acordou ele às 5. Depois às 5:15. Depois às 5:30, jogou um copo de água nele, porque de outro jeito não reagia.
Você ficou louca? Dmitri pulou do sofá. Os convidados chegam em meia hora. Ele olhou para o relógio, xingou e correu para o chuveiro. Arkady Petrovich e Tamara chegaram pontualmente às 6. Pontualidade de diretor. Depois, vieram 2 homens de terno que Polina não conhecia, Roman e Pavel, apresentados por Dmitri como sócios de negócio. Por último chegou Igor Saveliev, o vice-diretor nervoso, sozinho, sem a mulher, o que por si só já era estranho. Mas Polina só entenderia dias depois. Saveliev estava ali para observar, para confirmar se os nomes que apareciam nos documentos que ele tinha descoberto batiam com as caras ao redor daquela mesa. Ele estava reunindo as últimas provas antes de agir. Polina fazia o de sempre. Mesa, pratos, bebidas, o papel de empregada, com direito a dormir no quarto do patrão. A conversa girava em torno do edital. Polina captava pedaços. Propina, esquema, lavagem, porcentagem. Palavras que gente normal não pronuncia num jantar, mas que naquela roda eram folclore de mesa. Às 9 da noite, a tensão no ar era quase palpável. Tamara criticava saladas alheias cada vez mais alto. Arkady Petrovich ficava cada vez mais sombrio. E Igor Saveliev se mexia na cadeira como se estivesse sentado numa cadeira elétrica com um interruptor defeituoso. Polina carregava o bolo quando ouviu a voz de Roman. Escuta, Dima, que história é essa com o subempreiteiro? Dizem que os documentos não batem. Dmitri descartou com a mão. Besteira. A contabilidade fez besteira. A contabilidade de quem? Isso foi Pavel. A nossa, claro. Uns incompetentes. Polina colocou o bolo na mesa com um pouco mais de força do que deveria. Dmitri lançou um olhar para ela. Mas a sua mulher é contadora, pelo que me disseram. Roman sorriu com um sorriso viscoso. Podia dar uma olhada nos documentos. Olhar fresco, sabe como é. Minha mulher, Dmitri articulou cada sílaba. Cuida da casa. Não é, querida? Polina cortava o bolo em silêncio. Mas aí algo aconteceu. Algo que tinha ficado enterrado por 7 anos, coberto por camadas de obediência, de medo, de hábito. Algo que subiu do fundo como uma bolha de ar na água e estourou na superfície. Eu trabalho, disse Polina. Baixo, sem levantar os olhos. A mesa parou. Dmitri virou-se devagar para ela. O quê? Eu trabalho. Sou contadora na firma Hasvet Consult, há 4 anos. Prestem atenção no rosto de Dmitri nesse momento, porque ele fez uma viagem inteira sem sair do lugar. Primeiro veio a surpresa, depois a confusão, depois a raiva. Como em câmera lenta, os olhos arregalaram, a testa franziu, a mandíbula travou. 3 estágios de um homem que acabou de perder o controle da narrativa. Você trabalha? Sim. Há 4 anos? Sim. Os convidados se entreolharam com aquela expressão específica de quem se encontra no epicentro de um escândalo alheio. Mistura de constrangimento e curiosidade voraz. E você não me contou? A voz de Dmitri subiu uma oitava. Você não perguntou. E essa era a verdade. Em 4 anos, ele nunca perguntou onde ela ia toda manhã. Polina dizia, vou resolver umas coisas, e ele nem registrava. Seguia a vida. Dima. Arkady Petrovich tentou apaziguar. Talvez não seja a hora. Não, eu acho que é hora sim. Dmitri levantou de um pulo. 4 anos minha mulher mente na minha cara e eu tenho que ficar quieto? Eu não menti. Polina pousou a faca. Eu só não especifiquei. É a mesma coisa. Não. Mentira é quando você diz que vai ficar até mais tarde no trabalho e vai para a casa da Alina do departamento de planejamento. Notem o que ela fez. Não gritou, não chorou, não jogou o prato. Ela soltou a informação com a precisão cirúrgica de quem calculou cada vírgula, porque ela é contadora. E contadora trabalha com dados.
O silêncio foi absoluto. Até o relógio na parede pareceu parar de funcionar. Que Alina? Alina Sergeyevna Kotova, 28 anos. Solteira. Mora na rua Sadovaia. Casa 14, apartamento 31. Você vai lá toda quinta-feira. Há 1 ano e meio. De onde você? Sou contadora, Dima. Números são minha profissão. E os seus gastos no cartão também são números. Flores toda quinta-feira. Restaurante toda quinta-feira. Táxi toda quinta-feira. Rua Sadovaia, casa 14. Descobrir o resto não foi difícil. Tamara soltou um suspiro alto. Roman e Pavel olharam para os próprios pratos simultaneamente. Igor Saveliev parecia querer se dissolver no ar. Você me espionou? Dmitri agarrou o braço dela. Eu analisei dados. São coisas diferentes. Ele levantou a mão, mas Arkady Petrovich segurou o pulso dele a tempo. Dima, para. Dmitri se soltou, ofegante. Os olhos dele estavam descontrolados. Escuta aqui, rosnou. Você vai pedir desculpa para os convidados por esse circo agora e a gente esquece essa conversa, entendeu? Polina olhou para ele. Calma. Pela primeira vez em 7 anos, absolutamente calma. Reparem nos ombros dela. Endireitaram. A mandíbula relaxou. O queixo subiu. Essa é a postura de quem já tomou a decisão e está esperando o outro perceber. Não. Não o quê? Não vou pedir desculpa. Não tenho do quê. Dmitri avançou para ela. Polina não recuou. Cala a boca e não me envergonhe, sibilou ele. E então, sem pressa, sem drama, sem uma única lágrima, Polina tirou o celular do bolso e discou um número. Um toque. 2, 3. Mãe, vem me buscar. Dmitri ficou paralisado com a boca aberta. Depois deu uma risada nervosa, amarga. Chamou a mamãezinha? Sério? A mamãezinha que você não vê há 7 anos? Polina não respondeu. Desligou o telefone, colocou na mesa e começou a arrumar a bolsa. Ei! Dmitri agarrou o ombro dela. Estou falando com você. E eu não estou falando com você. Isso não é uma esposa falando. Isso é uma sócia encerrando o contrato. A hora seguinte se arrastou como borracha. Dmitri alternava entre fúria e tentativas de transformar tudo em piada. Os convidados mastigavam bolo constrangidos e fingiam que nada de especial estava acontecendo. Polina sentou na janela com a bolsa pronta e ficou olhando para a rua. Às 10h10 da noite, um carro parou na frente do prédio. Preto, longo, com vidros escuros. Do banco do motorista saiu um homem de uniforme e se dirigiu à portaria. 1 minuto depois, a campainha tocou. Polina levantou e abriu a porta. O motorista, alto, grisalho, com postura militar, fez um aceno. Polina Mikhailovna. Anna Mikhailovna me enviou. O carro está esperando. Obrigada, Grigori. Ela se lembrava dele. Ele trabalhava para a mãe desde quando Polina era adolescente. Dmitri veio para o corredor. Viu o carro pela janela. Viu o motorista. Abriu a boca e fechou. Polina pegou a bolsa. Até logo, Dima. E saiu. Os convidados ficaram em silêncio. Dmitri estava na janela, olhando as luzes traseiras do carro desaparecerem na noite. Foi quando Igor Saveliev, aquele vice-diretor nervoso que mal falou a noite inteira, se aproximou dele e disse baixo: Você sabe quem é a mãe dela? Dmitri se virou. O que tem a mãe dela? Dmitri. Você sabe quem ela é? Não. Por quê? Igor olhou para ele com algo parecido com pena. Eu sei. E é melhor você sair da cidade. Depois saiu, sem se despedir de ninguém. Talvez fosse remorso. Talvez fosse desespero. Ou talvez ele soubesse que em breve não importaria mais quem avisou quem. O carro deslizava pela cidade noturna como um submarino em águas escuras. Polina estava no banco traseiro, olhando os postes de luz passarem. Cada poste, 1 ano da vida dela. 1, 2, 7, 7 anos. Gastos com um homem que não sabia nem onde ela trabalhava. A senhora está bem? Polina Mikhailovna.
A voz de Grigori era profissional, uniforme. Estou. Anna Mikhailovna espera a senhora em casa. Pediu para avisar que o quarto está pronto. O quarto antigo dela, onde ela não entrava há 7 anos. Será que ainda tinham aqueles pôsteres horríveis de cantores pop nas paredes? Ou a mãe jogou tudo fora, junto com a memória de uma filha que preferiu um casamento desastroso à proteção da mãe? A viagem durou 40 minutos. O carro saiu da cidade, passou por alguns vilarejos e finalmente entrou por um portão familiar. Grade de ferro com arabescos, exatamente como 7 anos atrás. Só o sistema de segurança parecia mais robusto. Polina contou pelo menos 4 câmeras. Na Rússia, propriedades assim são chamadas de cottage, que vem do inglês cottage, mas não tem nada de chalezinho. São mansões cercadas, geralmente em condomínios fechados nos arredores das grandes cidades, com segurança privada, câmeras e muros altos. É o equivalente aos condomínios de luxo no Brasil, mas com um nível de blindagem que a gente não está acostumado a ver. Na Rússia pós-soviética, quem construiu fortuna aprendeu que proteger o patrimônio é tão importante quanto construí-lo. A casa apareceu depois da curva. 3 andares, estilo que Polina resumiria como caro, mas com bom gosto. A mãe sempre soube combinar o incompatível. Grigori abriu a porta do carro. Polina saiu e respirou o ar gelado da noite. Cheiro de pinheiros e de dinheiro. Aquele cheiro específico de imóvel de alto padrão no campo. A porta da frente se abriu e no limiar apareceu Anna Mikhailovna Ryabinina, em pessoa, 62 anos. Aparentando 45, postura de bailarina, olhar de cirurgiã. Vestia um conjunto de cachemir que custava mais do que Polina ganhava num mês. Olá, filha. Olá, mãe. Ficaram paradas uma de frente para a outra, separadas por 2 metros de varanda e 7 anos de silêncio. Entra. Polina assentiu e cruzou a porta. Dentro, pouca coisa tinha mudado. A mesma escadaria de mármore, os mesmos quadros nas paredes, o mesmo cheiro de madeira nobre e flores frescas. A empregada, nova, desconhecida, pegou a bolsa e o casaco de Polina. Chá, café, algo mais forte? Anna Mikhailovna caminhava em direção ao interior da casa sem olhar para trás. Chá. Margarita. 2 chás no escritório. Escritório. Não a sala de estar. Não a sala de jantar. O escritório. Era ali que a mãe sempre conduzia conversas sérias. Polina se sentiu uma adolescente convocada para levar bronca por nota baixa em álgebra. O escritório era forrado de madeira escura, cheio de estantes de livros e decorado com retratos de homens severos em ternos antiquados. Um deles, atrás da mesa da mãe, se destacava. Homem jovem, uns 30 anos, olhos claros, sorriso discreto. Polina reconheceu vagamente. Era o mesmo retrato que ficava ali quando ela era criança. Nunca perguntou quem era. Agora também não perguntou. Anna Mikhailovna sentou atrás da mesa maciça e indicou a poltrona na frente. Então, cruzou as mãos. Conta. Tudo. Contar o quê? Tudo. Por que ligou? O que aconteceu? O que pretende fazer? Polina suspirou. A conversa ia ser longa. Ela começou pelo fim, pelo escândalo no jantar. Depois, voltou ao começo. A visita de Gorbunov, os avisos dele, a história da Alina do departamento de planejamento. A mãe escutava em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando Polina terminou, Anna Mikhailovna se recostou na poltrona. Você sabia da amante há 1 ano e meio e ficou calada? Sim. Por quê? Não queria escândalo. Não, a mãe balançou a cabeça. Você não queria admitir que errou, que eu estava certa desde o início. E essa era a verdade. Dolorosa, incômoda, mas verdade. Polina casou por birra e passou 7 anos provando para si mesma que tinha sido a decisão certa. Tá bom. Anna Mikhailovna levantou e foi até a janela. O que está feito, está feito. Agora a pergunta é, e agora?
Divórcio. Isso é óbvio. Eu digo depois do divórcio: trabalho, moradia, vida. Eu tenho trabalho. A mãe se virou, e nos olhos dela lampejou algo parecido com surpresa. Você trabalha? Há 4 anos. Contadora. Não sabia. Ou mentiu, ou Gorbunov realmente não entrou em detalhes. Pausa. Margarita trouxe o chá e se retirou sem barulho. Justo, disse Anna Mikhailovna, voltando à mesa. Eu não perguntei. Aliás, eu não fiz muitas coisas que deveria ter feito. Essa era a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que Anna Mikhailovna Ryabinina era capaz de oferecer. Polina aceitou como era. Mãe, Polina pegou a xícara. Igor Saveliev, o vice-diretor, disse para Dmitri que era melhor ele sair da cidade, por sua causa. Ele sabe quem você é. Anna Mikhailovna sorriu com os lábios, não com os olhos. Saveliev? Sim, ele sabe. O pai dele trabalhou para mim. Trabalhou para você? Como assim? No sentido literal. Eu sou dona do grupo Ryabina. Filha, 32 empresas, 6.000 funcionários. Um faturamento que daria para construir um bairro inteiro do zero, com hospital, escola e shopping. Polina largou a xícara. Holding, você não sabia? Não. Você nunca falou sobre trabalho. Você nunca perguntou. Olhem para isso. Mãe e filha. 2 mulheres inteligentes, 2 mulheres fortes e 7 anos de silêncio porque nenhuma das duas soube fazer a pergunta certa na hora certa. Quantas famílias vocês conhecem que se perderam assim? Não por ódio, não por maldade, porque ninguém perguntou. A pergunta que não se faz vira um muro, e com o tempo, o muro vira abismo. Então foi por isso que você era contra o Dmitri, Polina disse devagar. Não porque ele é uma pessoa ruim, porque ele não é bom o suficiente. Não é confiável o suficiente, corrigiu a mãe. Eu investiguei. Ambicioso, mas burro. Ganancioso, mas no miúdo. Daqueles que entram em esquema duvidoso por migalha. Esse tipo sempre acaba mal. E você me deixou casar com ele. Você era maior de idade e muito teimosa. Anna Mikhailovna tomou um gole de chá. Eu decidi que você precisava entender o próprio erro, cedo ou tarde. 7 anos, mãe. O seu cedo ou tarde durou 7 anos. Algumas lições levam tempo. E aqui eu preciso ser honesto com vocês. As duas têm razão e as duas estão erradas. A mãe estava certa sobre Dmitri, mas esperou 7 anos para agir. Polina estava certa em querer viver a própria vida, mas escolheu o caminho errado por birra. E sabe o que é pior? As duas preferiam ter razão a ter proximidade. E isso é uma armadilha que destrói famílias inteiras. Porque no final, de nada adianta estar certo se você está sozinho. Gorbunov disse que Dmitri vai ser preso. Polina mudou de assunto. Isso é verdade? Bem provável. A promotoria tem material suficiente contra Lechenko e toda a equipe dele. E você não tem nada a ver com essa investigação. Anna Mikhailovna sorriu daquele jeito que não chega aos olhos. Por que eu teria? Porque eu sou sua filha e conheço o seu jeito de operar. Pausa. Lechenko tentou invadir o meu território. A mãe finalmente disse: 3 anos atrás, eu avisei. Ele não escutou. As consequências são problema dele. Você encomendou a investigação. Eu forneci informações a quem se interessava. Eles agiram por conta própria. Ou seja, sim. Ou seja, eu protegi meu negócio por meios legais. Polina esfregou as têmporas. A cabeça começava a doer. Mãe, Dmitri é um idiota, mas ele é meu marido. Era meu marido. Você destruiu a vida dele para... Para quê? Para proteger você? Sim. Para punir gente que rouba e engana? Também sim. Seu marido escolheu esse caminho sozinho. Eu só tirei as placas de desvio. A lógica era de ferro e completamente desumana. Você podia ter me avisado antes. Podia, mas você não teria escutado. Assim como não escutou 7 anos atrás. Isso também era verdade.
Polina terminou o chá e levantou. Estou cansada. Posso ver o quarto? Margarita te acompanha. Anna Mikhailovna também levantou. E, Polina. Anna, mi. Sim, bem-vinda de volta. O quarto era exatamente como Polina tinha deixado. O mesmo papel de parede com flores miúdas, a mesma cama com cabeceira entalhada, os mesmos quadros nas paredes, embora os pôsteres de cantores pop tivessem sido substituídos por pinturas abstratas. A mãe fez uma reforma cosmética, afinal. Polina sentou na cama e olhou para o próprio reflexo no espelho de frente. 34 anos, olhos cansados. Uma ruga entre as sobrancelhas que não existia 7 anos atrás. O espelho não mentia. O telefone tocou às 3 da madrugada. Dmitri. Polina olhou para a tela piscando até o toque parar. Depois, outro toque. E outro. Ti. Mensagens vieram em cascata. Onde você está? Volta agora. Precisamos conversar. Polina, eu exijo. Você vai se arrepender. Me perdoa. Te amo. Te odeio. Liga. Evolução clássica. Ameaça. Exigência. Súplica. Ameaça de novo. O ciclo de quem perdeu o controle e não sabe recuperar. Polina desligou o telefone e dormiu. Amanhã começou com cheiro de café e massa folhada fresca. Polina desceu para a sala de jantar, onde a mãe já estava com um tablet numa mão e um croissant na outra. Negócios não esperavam nem no domingo. Dormiu bem? Perguntou Anna Mikhailovna, sem tirar os olhos da tela. Mais ou menos. Seu marido me ligou 14 vezes. Para Grigori 9. Para a segurança 23. Ele é insistente. Ele é idiota. A mãe largou o tablet. Hoje Gorbunov vem. Vamos tratar do divórcio. Tão rápido? Para que esperar? Quanto mais demora, mais complicação. Na Rússia, o processo de divórcio pode ser surpreendentemente rápido quando não há filhos menores e quando uma das partes tem os recursos certos. Existe o divórcio pelo cartório, que leva 30 dias se ambos concordam, e o judicial, que pode se arrastar por meses. No caso de Polina, com um marido prestes a ser investigado, a velocidade era uma questão de estratégia, não de pressa. No Brasil, o divórcio consensual em cartório também pode ser resolvido em dias, mas o litigioso, com partilha de bens e acusações, pode levar anos. A grande diferença é que na Rússia, bens adquiridos antes do casamento ficam automaticamente com quem comprou. No Brasil, depende do regime. E se não teve pacto antenupcial, a regra geral é comunhão parcial. Ou seja, protejam o que é de vocês antes do problema aparecer. O momento de se blindar é quando está tudo bem. Gorbunov chegou às 11, no mesmo terno caro, com o mesmo olhar atento. Instalaram-se no escritório e o advogado espalhou uma pilha de documentos sobre a mesa. A situação é a seguinte, Polina Mikhailovna. Não há contrato pré-nupcial. Os bens são formalmente conjugais. O apartamento está no nome do marido. O carro também. Suas economias pessoais, a conta separada de 150 mil rublos, ficam com a senhora. E o apartamento? Gorbunov trocou um olhar com Anna Mikhailovna. O apartamento provavelmente será apreendido junto com os outros bens do seu marido quando a investigação avançar. Quando isso vai acontecer? A qualquer momento. A promotoria está pronta. Polina se recostou na poltrona. Sensação estranha, ver a vida anterior se desmontar como um castelo de cartas. O que eu faço? Nada, disse Gorbunov. Literalmente nada. Não atender ligações do marido, não se encontrar com ele, não discutir nada sem advogado. Eu entro com o pedido de divórcio amanhã. Considerando as circunstâncias, o processo será rápido. Que circunstâncias? Infidelidade. A senhora tem provas? Polina lembrou de suas investigações contábeis. Extratos do cartão bancário, registros de agenda, indiretos, mas suficientes. Gorbunov anotou no caderno. Mais uma coisa.
Pode ser chamada para depor, como cônjuge. Depor, formalidade. A senhora não sabe nada sobre os negócios do marido, correto? Polina lembrou da conversa do jantar. Propinas, esquemas, lavagem, correto, nada concreto. Ótimo. Se perguntarem, a senhora é apenas uma dona de casa que fazia borscht e não se interessava pelo trabalho do marido. Mas eu trabalhava. Trabalhava como contadora numa firma pequena e não tinha acesso a nenhuma informação sobre as atividades da empresa do marido. Isso é verdade? Sim. Então, não haverá problemas. Quando Gorbunov saiu, Polina foi para o jardim. O outono tardio tinha pintado as árvores de ferrugem e ouro. O ar cheirava a folhas caídas e ao frio que se aproximava. Ela andava por entre os arbustos aparados e pensava em como a vida é estranha. 7 anos atrás, fugiu desta casa porque queria liberdade, vida de verdade, amor, e o que conseguiu foi um apartamento apertado, um marido traidor e o papel de móvel com função de cozinheira. O celular, que ela tinha ligado depois do café, tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Polina Mikhailovna. Voz feminina. Jovem, nervosa. Sou Alina. Alina Kotova. Polina parou no meio do caminho. Eu preciso falar com a senhora. É importante. Muito importante. Sobre o quê? Sobre Dmitri. Sobre o que está acontecendo na empresa. Eu sei de coisas que... A voz se cortou, como se Alina tivesse se assustado com as próprias palavras. Podemos nos encontrar? Polina olhava uma árvore perdendo as últimas folhas e pensava: a amante do meu marido quer se encontrar comigo. Roteiro clássico de novela barata. Mas tinha algo na voz de Alina que era real. Medo. Desamparo. Onde e quando? Amanhã. Café Três Graças. 2 da tarde. O mesmo café onde Gorbunov contou sobre a mãe. A vida, às vezes, tem um senso de humor muito particular. Tá bom, eu vou. Obrigada. E Polina Mikhailovna, por favor, não conte para ninguém. Não conto. Elintu. A ligação desconectou. Polina guardou o celular e caminhou devagar de volta para a casa. A amante do marido sabia algo importante. Algo importante o bastante para ela arriscar ligar para a esposa legítima. A mãe estava na varanda com uma xícara de chá. Quem ligou? Ninguém importante. Anna Mikhailovna levantou a sobrancelha. Gesto que significava: eu não acredito, mas não vou insistir. Almoço à 1. Não se atrasa. Polina assentiu e subiu para o quarto. Lá, abriu o notebook e digitou no buscador: Alina Sergeyevna Kotova. Departamento de Planejamento, Betonvest. Redes sociais. Encontrou rápido. Mulher jovem, olhos grandes, sorriso inseguro, fotos de café, amigas, um gato, flores. Nenhum rastro de Dmitri. Ela era cuidadosa. Mas algo interessante apareceu. Na lista de amigos de Alina estava Igor Saveliev. O vice-diretor nervoso. Apareciam juntos em várias fotos. Confraternização da empresa, aniversário de alguém, piquenique, frequência demais para simples colegas. Polina encostou na cadeira. Alina se relacionava com Dmitri, mas era amiga de Saveliev. Saveliev sabia quem era Anna Mikhailovna. Saveliev avisou Dmitri para sair da cidade. Conexões, fios, padrões. O cérebro contábil de Polina começava a montar uma equação com variáveis demais. Por que Alina ligou? Do que ela tem medo? O que ela sabe? Amanhã, 2 da tarde, café Três Graças. As respostas estavam lá. O café Três Graças, numa segunda-feira, estava quase vazio. 3 mesas ocupadas. As outras esperavam clientes com a cara triste de garçom que acabou de ser demitido. Polina chegou 15 minutos antes, pediu um café, sentou na janela e ficou observando a entrada. Deformação profissional. Contadores gostam de controlar o fluxo de entrada. Alina apareceu pontualmente às 2. Magra, pálida, com olheiras escuras, a imagem viva da insônia e do colapso nervoso.
Ela olhou o salão, viu Polina e foi até ela com a determinação de quem pula em água gelada. Obrigada por vir, disse, sentando na frente. Café? Não. Quer dizer sim. Quer dizer, ela gaguejou. Desculpe, estou muito nervosa. Eu percebo. A garçonete trouxe outro café. Alina segurou a xícara com as duas mãos, como se tentasse se aquecer. Não sei por onde começar. Comece por onde é mais difícil, pelo motivo de ter ligado para a mulher do seu amante. Alina estremeceu. A senhora sabe. Sei. 1 ano e meio. Toda quinta-feira. Rua Sadovaia, casa 14. Tenho muita vergonha. Isso é assunto seu. Eu não vim por causa disso. Você disse que sabia algo importante. Reparem em Polina aqui. Nenhum drama, nenhuma cena de ciúme, nenhuma acusação. Ela sentou na frente da amante do marido e conduziu aquilo como uma reunião de trabalho, porque no fundo era exatamente isso. Polina não estava ali como esposa traída. Estava ali como alguém coletando informações. E informação, para uma contadora, é o recurso mais valioso que existe. Alina respirou fundo e começou a falar. Baixo, rápido, olhando para os lados. Eu trabalho no departamento de planejamento da Betonvest. Faço orçamentos, calculo custos, trabalho normal. Mas há 3 meses, Igor Pavlovich me pediu para verificar uns documentos. Saveliev? Sim, a gente se conhece desde a faculdade. Ele é uma boa pessoa. Só se meteu onde não devia. Que documentos? Notas fiscais de materiais, recibos de fornecedores, faturas, nada batia. De acordo com os papéis, a empresa comprou materiais por 100 milhões de rublos. Na realidade, gastou 60. A diferença sumiu. Polina assobiou baixo. 40 milhões de rublos. Para ter ideia do que isso significa, dá para comprar uns 20 apartamentos bons em Ekaterimburgo com essa quantia. Não é dinheiro de troco. É dinheiro que muda destinos. E o esquema é clássico, tanto na Rússia quanto no Brasil. Empresa ganha o edital, infla os custos no papel, subcontrata por menos e a diferença evapora em contas que ninguém audita. Na Rússia, a escala é brutal, porque o setor de construção movimenta uma fatia enorme da economia e as conexões com o poder público são profundas. Para onde foi? Era justamente o que Igor queria descobrir. Ele suspeitava de Leschenko, mas não conseguia provar. E então, Alina hesitou. Então ele percebeu que Dmitri também estava envolvido. Seu marido mantinha uma contabilidade paralela. Contratos fictícios, empreiteiros que não existem. Por que está me contando isso? Alina levantou os olhos. E ali tinha medo de verdade. Não encenação, medo. Porque ontem à noite, Igor Pavlovich desapareceu. Desapareceu? Não atende o telefone. Não foi trabalhar. Os vizinhos viram ele entrar num carro preto. Desde então, silêncio. Carro preto. Polina lembrou involuntariamente do carro de Grigori que a buscou na casa de Dmitri. Coincidência? Você acha que isso tem a ver com a investigação? Eu acho que tem a ver com a sua mãe. Polina congelou. Com minha mãe? Igor sabia quem ela é. Me contou. Anna Mikhailovna Ryabinina, dona do grupo Ryabina. 3 anos atrás, Leschenko tentou roubar um contrato de construção de shopping dela. Usou métodos sujos. Suborno de funcionários públicos, editais fraudados. Sua mãe não perdoou. Notem o padrão. Gorbunov disse que a mãe forneceu informações à promotoria. Agora Alina diz que Leschenko atacou a mãe primeiro. A imagem de Anna Mikhailovna vai ganhando camadas. Ela não é santa, mas também não atacou sem motivo. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Nem todo revide é vilania. Às vezes, é sobrevivência. Alina enfiou a mão na bolsa e pôs na mesa um pendrive. Preto, pequeno, do tamanho de um isqueiro. Pega isso. O que é? Cópia dos documentos. Tudo que Igor encontrou. Tudo que ele pretendia usar. Usar para quê? Para negociar com a sua mãe. O plano dele era entregar o arquivo original em troca de proteção. Mas Igor não era burro. Antes de ir,
Fez uma cópia e deixou comigo. Disse: se alguma coisa der errado, dá isso para a mulher do Krasheninnikov. Ela vai saber o que fazer. Para se proteger. Para se proteger de todo mundo. De Leschenko, que podia transformar ele em bode expiatório. Da polícia, que precisava de culpados. E da sua mãe, que, Alina, não completou. Que o quê? Que não deixa testemunhas. Polina olhou para o pendrive. Pedaço de plástico que cabia na palma da mão, mas pesava como chumbo. Por quê? Confia em mim. Porque a senhora é mulher dele. Era mulher dele. A senhora sabe o que é viver com uma pessoa e não conhecer ela de verdade. Isso foi honesto. Doeu, mas foi honesto. Mais uma coisa. Alina disse, levantando. Antes de sumir, Igor disse que ia se encontrar com alguém importante. Alguém que podia parar com tudo isso. Não disse o nome, mas disse uma frase. Que frase? Ryabina precisa saber a verdade sobre suas raízes. Alina foi embora. Polina ficou sozinha com o café frio, o pendrive misterioso e uma frase que não saía da cabeça. Ryabina precisa saber a verdade sobre suas raízes. Que verdade? Que raízes? Hora de ter uma conversa de verdade com a mãe. Sem filtros, sem meias palavras. Grigori a esperava no carro, como sempre. A viagem levou meia hora. Polina sentou no banco de trás, girando o pendrive nos dedos, como uma cartomante gira a carta antes de revelar o destino. Encontrou a mãe na estufa. Anna Mikhailovna estava com uma tesoura de poda na mão, aparando uma roseira com concentração cirúrgica. Ao redor, orquídeas, ficus e um limoeiro teimoso que fazia 3 anos prometia dar frutos e só entregava folhas. Voltou, disse a mãe sem se virar. Como foi o encontro com a amante do seu marido? Polina parou na porta. Como sabe? Grigori levou você até a cidade. Grigori viu com quem você se encontrou. Grigori me reporta. Isso é vigilância. Isso é cuidado. Guardem essa troca. Porque toda mãe protetora já ouviu isso do filho. E todo filho já disse isso para a mãe. A fronteira entre cuidado e controle é a linha mais fina que existe. E dependendo de qual lado você está, a mesma atitude parece amor ou parece prisão. O que ela te contou? Polina mostrou o pendrive. Documentos das fraudes na Betonvest. E o que mais? Igor Saveliev desapareceu. Ontem, entrou num carro preto e sumiu. Anna Mikhailovna não mexeu um músculo. Nenhuma reação no rosto. Nenhuma. Saveliev é adulto. Pode ter ido resolver assuntos pessoais. Alina acha que foi sequestrado e acha que foi a senhora. Pausa. As orquídeas assistiam caladas. O limoeiro continuava sem dar limão. Teoria interessante, disse a mãe finalmente. Baseada em quê? Em que Saveliev tinha documentos. Um arquivo que o pai dele guardou. Algo ligado ao grupo Ryabina. Algo que a senhora queria escondido. Bobagem. Será? Polina se aproximou. Então me explica uma coisa. Antes de desaparecer, Saveliev disse para Alina uma frase estranha. Ryabina precisa saber a verdade sobre suas raízes. O que isso quer dizer? E aqui aconteceu uma coisa que Polina nunca tinha visto em 34 anos de vida. Anna Mikhailovna desviou o olhar. A mulher que encarava qualquer situação de frente, que negociava com homens duros da indústria russa, que construiu um império sem baixar os olhos, desviou o olhar. Onde ouviu isso? Já disse. Alina, essa menina fala demais. Mãe, silêncio longo. Depois, Anna Mikhailovna largou a tesoura de poda e sentou num banco junto à janela. Senta, disse. É comprido. Polina sentou. O coração batia como se quisesse fugir do peito. O grupo Ryabina existe há mais de 30 anos, começou a mãe. Mikhail fundou a empresa em 91. Depois que ele morreu, eu assumi tudo. A versão oficial é que construí do zero. Versão oficial. E a não oficial é mais complicada.
Anna Mikhailovna olhava pela janela, para o jardim, para as árvores perdendo as folhas. No começo, eu tinha um sócio. Um homem que investiu o capital inicial e me ajudou a sobreviver aos anos 90. Para quem não conhece a Rússia dos anos 90, foi o período mais caótico da história recente do país. A União Soviética tinha acabado de cair. O Estado vendeu fábricas inteiras por centavos. Fortunas nasciam e morriam em semanas. Quem tinha coragem e poucos escrúpulos ficava rico. Quem hesitava, perdia tudo. Era uma terra sem lei, onde empresários precisavam de proteção que o Estado não oferecia, e muitas vezes essa proteção vinha de quem operava fora da lei. Muitos dos grandes impérios empresariais russos de hoje nasceram nesse caos. Quem era esse sócio? Mikhail Ryabinin, meu marido, seu pai. Polina parou. O retrato no escritório. O homem jovem de olhos claros. Era ele. O pai que ela mal conheceu tinha fundado o império que ela acabou de descobrir. O quê? Meu pai fundou o grupo Ryabina? Ele fundou a primeira empresa. Eu construí o resto. Anna Mikhailovna se virou para a filha. Mikhail era um homem complicado, empresário, aventureiro, um pouco romântico. Nos anos 90, homens assim eram comuns. Gente que construía impérios nos escombros do mundo antigo. Alguns prosperaram, alguns morreram. Mikhail morreu. Como? Assassinado. Concorrentes. Uma semana antes do seu 3º aniversário. Oficialmente, acidente de carro. Não oficialmente, encomenda. Polina sentiu as mãos dormentes. Assassinado. Você sempre disse que foi acidente. Para que contar a verdade? Para você crescer com esse peso? Para saber que seu pai construiu a fortuna com métodos que nem sempre eram limpos? Que os inimigos dele podiam vir atrás da família a qualquer momento? A mãe falou sem pausas, sem emoção aparente, como quem recita um relatório ensaiado há décadas. Eu fiz uma escolha. Peguei o sobrenome dele, o negócio dele, as conexões dele e construí algo novo, limpo, legal. O grupo Ryabina de hoje não é o que era a empresa de Mikhail. Eu gastei 30 anos limpando cada centavo, encerrando cada contrato duvidoso, me livrando de cada esqueleto no armário. Mas os esqueletos ficaram. O mais antigo, o mais perigoso, o arquivo de Mikhail. Documentos dos primeiros anos de negócio, transações que ninguém quer lembrar, nomes que ninguém quer pronunciar. Esse arquivo deveria ter sido destruído depois da morte dele, mas alguém guardou uma cópia. Saveliev pai. Sim, era homem de confiança de Mikhail. Guardou o arquivo como seguro de vida, caso eu decidisse me livrar dele. Homem esperto, esperto demais. E agora esse arquivo está com o filho. Estava, a mãe corrigiu. Ela levantou e foi até as orquídeas. Igor Saveliev entrou em contato comigo 2 dias atrás. Ofereceu uma troca, o arquivo em troca de proteção contra a investigação. E a senhora aceitou? Aceitei me encontrar com ele. Ontem à noite. Combinamos que Grigori buscaria ele e traria aqui. O carro preto, ali na viu. Sim, meu carro. Mas ele não chegou até a casa. Como assim não chegou? Anna Mikhailovna se virou. E nos olhos dela tinha algo que Polina nunca tinha visto antes. Medo. Olhem para isso. Essa mulher que controlava 32 empresas, que mandava em 6.000 funcionários, que fez um bilionário de construção tremer, essa mulher estava com medo. E quando alguém que nunca demonstra fraqueza finalmente mostra medo, prestem atenção, porque a situação é muito mais grave do que parece. Grigori levou ele até um cruzamento a 3 quilômetros daqui. Lá foram parados. 2 homens, máscaras pretas, armados. Tiraram Saveliev do carro, agrediram Grigori e foram embora. E a senhora ficou calada? Estava tentando resolver sozinha. A mãe cerrou os punhos. 30 anos eu controlei tudo, cada fio, cada nó. E agora alguém está jogando no meu campo e eu não sei quem. Polina levantou. Quem se beneficia com o sequestro de Saveliev? Quem quer o arquivo? Ou quem quer que o arquivo nunca venha à tona?
Lechenko? Possível. Ele é burro o bastante para tentar, mas não é esperto o bastante para executar com essa limpeza. Então quem? Anna Mikhailovna balançou a cabeça. Não sei, ainda não sei. Polina olhou para o pendrive na mão. Alina disse que aqui tem cópia de tudo. Talvez a resposta esteja dentro. Mostra. Foram para o escritório. Polina espetou o pendrive no computador. Na tela apareceram pastas com arquivos, dezenas, centenas de documentos, e um arquivo de vídeo com o nome A Verdade sobre Ryabina. Mãe e filha se entreolharam. Dá o play, disse Anna Mikhailovna. Polina clicou. Na tela apareceu o rosto de Igor Saveliev, pálido, abatido, olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Estava numa sala apertada, provavelmente o próprio apartamento, e olhava direto para a câmera. Se vocês estão assistindo, alguma coisa aconteceu comigo. Ou estou morto, ou tanto faz. O que importa é o que eu vou contar agora. Ele pigarreou. Meu nome é Igor Pavlovich Saveliev. Meu pai, Pavel Grigorievich Saveliev, trabalhou para os Ryabinin por mais de 20 anos. Primeiro para Mikhail, depois para Anna Mikhailovna. Ele morreu há 5 anos e me deixou um arquivo. Documentos que deviam ter sido destruídos. Pausa. Igor serviu água num copo. Bebeu. Nesse arquivo está a história verdadeira da criação do grupo Ryabina. Não a versão bonita da mulher talentosa que construiu um império do nada. A verdade sobre sangue, dinheiro e traição. Polina sentiu a mãe enrijecer ao lado. Mas Anna Mikhailovna não se mexeu. Só os dedos apertaram o braço da poltrona. Mikhail Ryabinin não era apenas empresário. Nos anos 90, ele controlava metade do mercado de construção da região. Os métodos eram compatíveis com a época. Mas não é sobre isso. Igor se inclinou para a câmera. É sobre como ele morreu. Oficialmente, acidente de carro. Não oficialmente, assassinato por encomenda. Mas quem encomendou? 30 anos, todo mundo achou que foram os concorrentes. Os irmãos Krivenko, que disputavam contratos com Ryabinin. Depois, os Krivenko também morreram. Então morreu o assunto junto. Ele fez uma pausa. Mas meu pai sabia a verdade. Ele intermediou as negociações com os assassinos. Não por vontade própria. Foi obrigado. Obrigado por uma pessoa em quem Mikhail confiava mais do que em qualquer outro ser humano. Polina parou de respirar. Quem mandou matar Mikhail Ryabinin foi o irmão dele, Andrei Ryabinin. Anna Mikhailovna levantou de repente. Desliga. Não. Polina não tirou os olhos da tela. Eu quero ouvir tudo. Na Rússia dos anos 90, briga de família por empresa não terminava em cartório, terminava no cemitério. Mas traição de irmão dói igual em qualquer lugar do mundo. A diferença é o que a pessoa faz com essa dor. Andrei queria o negócio, continuou Igor na gravação. Achava que o irmão mais velho conduzia mal a empresa, arriscava demais, expunha a família, combinou com os Krivenko. Agrava. Eles eliminavam Mikhail e Andrei dividia os negócios com eles depois. Esquema clássico. Igor deu um sorriso amargo. Mas deu errado. Anna Mikhailovna, a viúva de Mikhail, se mostrou mais forte do que todo mundo pensava. Não entregou nada ao cunhado. Cortou ele da vida dela. E pouco depois, os Krivenko morreram em circunstâncias estranhas. Andrei entendeu. A cunhada sabia a verdade. Isso é mentira, disse Anna Mikhailovna. Mas a voz dela tinha uma rachadura que Polina nunca ouviu antes. Meu pai guardou provas, gravações de conversas, recibos de pagamento, depoimentos de testemunhas. Tudo necessário para prender Andrei Ryabinin, ou destruí-lo. Igor esfregou o rosto com as mãos. Anna Mikhailovna passou 30 anos mantendo Andrei sob controle. Ele recebia dinheiro, bastante para viver bem, mas não o suficiente para representar ameaça. Ficava quieto, não aparecia. Funcionou por quase 3 décadas. Ele olhou direto para a câmera.
Mas agora Andrei decidiu que chegou a hora de recuperar o que é dele. Ele procurou Leschenko, antigo conhecido dos anos 90. Está por trás de todas as fraudes na Betonvest. Não é Leschenko, não é Krasheninnikov, é Andrei Ryabinin. Ele usa os dois como peões para enfraquecer Anna Mikhailovna. Polina virou para a mãe. Eu tenho um tio. Anna Mikhailovna ficou imóvel, rosto de pedra. Polina, se você está assistindo isso, e eu tenho certeza de que cedo ou tarde vai chegar até você, saiba, seu tio é perigoso. Ele matou seu pai. Ele esperou 30 anos por revanche. E agora veio buscar tudo. A gravação acabou. O silêncio no escritório era tão denso que dava para fatiar. Por que nunca contou? Polina falou devagar, espremendo cada palavra. Sobre o tio, sobre o assassinato, sobre tudo isso. Para proteger você. Proteger? Você mentiu para mim a vida inteira. Eu escondi a verdade. São coisas diferentes. Polina deu uma risada amarga. Engraçado. Eu disse exatamente a mesma coisa para o Dmitri quando ele descobriu que eu trabalhava. A ironia era cruel e perfeita. 2 gerações de mulheres usando a mesma justificativa para os mesmos silêncios. Anna Mikhailovna caminhou até a janela. Andrei mora no litoral, cidade pequena, 300 quilômetros daqui. Eu pago uma pensão generosa, mas com condições. Ele não aparece, não liga, não existe. Quase 30 anos isso funcionou. E agora? Agora ele decidiu que as regras mudaram. Por minha causa, pelo meu casamento com Dmitri, a mãe se virou, em parte. Quando você casou com Krasheninnikov, Andrei interpretou como sinal de que eu estava envelhecendo, perdendo o controle, deixando a filha cometer erros. Começou a sondar o terreno. Aproximou-se de Leschenko. Através dele, ajudou Arkady a conseguir contratos que estavam além do alcance dele. Em troca, participação nos negócios e informações sobre mim. Polina esfregou as têmporas. Então o meu marido trabalhava para o homem que matou o meu pai. Seu marido é burro demais para saber para quem trabalha. Para ele, Andrei era só um investidor, uma sombra nos bastidores. E quando a investigação engolir a Betonvest? O nome de Andrei não aparece em nenhum documento. Leschenko cai, seu marido cai, e Andrei sai limpo. O telefone em cima da mesa tocou. A mãe olhou para a tela e empalideceu. Quem é? Perguntou Polina. Anna Mikhailovna apertou o botão de atender e ligou o viva-voz. Olá, Ania, voz masculina. Macia, envolvente, com uma rouquidão quase imperceptível. Faz tempo. Andrei, reconheceu. Que bom. Estou aqui sentado com o seu amigo Igor Pavlovich. Ele está contando coisas muito interessantes sobre arquivos, documentos, segredos de família. O que você quer? Conversar. Pessoalmente. Você, eu e minha sobrinha. Pausa. Sim, eu sei que ela está aí. Oi, Polina. Fico feliz que finalmente saiba a verdade. Polina abriu a boca, mas a mãe a deteve com um gesto. Onde e quando? Amanhã, meio-dia. Galpão antigo na Rua Industrial, número 8. Ania, venha sem segurança. Senão, Igor Pavlovich não chega vivo ao fim do dia. A ligação caiu. A noite foi de preparativos. Anna Mikhailovna telefonava, dava ordens, organizava papéis, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, como um general antes da batalha. Polina sentou numa poltrona e observou a mãe com olhos novos. 30 anos, ela achou que Anna Mikhailovna era fria, calculista, incapaz de sentir, e agora entendia. Esse tempo inteiro a mãe estava construindo uma fortaleza, protegendo a filha de uma verdade que podia destruir. Você não precisa ir comigo, disse Anna Mikhailovna de madrugada. Ele disse às 2. Andrei diz qualquer coisa. Ele quer a mim, não você. Ele matou meu pai. Eu vou. A mãe olhou para ela por um longo tempo. Depois, assentiu. Tá bom, mas faz o que eu mandar. Às 11 saíram.
Grigori dirigia em silêncio, concentrado, com um hematoma roxo no lado esquerdo do rosto que ele fingia não existir. No banco de trás havia uma bolsa. Polina não perguntou o que tinha dentro. A rua industrial ficava na periferia da cidade, num bairro que um dia tinha sido o coração industrial de Ekaterimburgo e agora morria lentamente de abandono e desemprego. Na Rússia, os bairros industriais soviéticos são fantasmas de uma era que acabou. Fábricas enormes que empregavam milhares de pessoas foram fechadas nos anos 90 e as comunidades ao redor simplesmente desmoronaram. É como as vilas operárias que existem no Brasil, na região do Grande Santo André, São Bernardo e São Caetano, em Volta Redonda. Quando a fábrica morre, a cidade morre junto. Só que na Rússia, a escala é continental. Bairros inteiros viraram cenários de filme de terror, com galpões abandonados e ruas vazias. O galpão número 8 era uma caixa de concreto com janelas quebradas e portões enferrujados. Não parecia ser usado há décadas. "Esperem aqui", disse Anna Mikhailovna para o motorista. "Se em 1 hora não sairmos, ligue para Gorbunov." Grigori assentiu. A mão dele estava em cima de alguma coisa debaixo do banco. Polina suspeitou que não era um sanduíche. Entraram. Eco oco de passos, cheiro de poeira e óleo de máquina. Luz fraca entrando pelas rachaduras do teto. No meio do galpão havia uma mesa. Na mesa, 2 cadeiras. Numa das cadeiras, um homem com as mãos amarradas. Igor Saveliev. Vivo, mas visivelmente maltratado. "Bem-vindas." A voz veio de cima. Polina levantou a cabeça. Numa passarela de metal, um homem de uns 60 anos. Cabelo grisalho, corpo firme, rosto que podia ter sido bonito se não fossem as linhas duras ao redor da boca. E os olhos. Os mesmos olhos do retrato do pai que ficava no escritório da mãe. Andrei Ryabinin. "Desce", disse Anna Mikhailovna. "Chega de teatro, como quiser." Ele desceu a escada com leveza, elasticidade, nada de velho. Atrás dele, 2 capangas com cara de profissionais do ramo. "Sobrinha." Andrei parou na frente de Polina e a examinou com a curiosidade de um colecionador. Cara do Misha, especialmente os olhos. "Não ouse falar dele", disse Anna Mikhailovna entre dentes. "Por quê? Era meu irmão. Tenho o direito. Você o matou. Eu o libertei de um peso." Andrei deu de ombros. Misha não servia para os negócios. Mole demais, honesto demais. Ia perder tudo em 2 anos. Prestem atenção no rosto desse homem enquanto fala isso. Sem culpa, sem remorso, sem uma sombra de dúvida. Ele matou o próprio irmão e fala como se tivesse feito um favor. Esse é o nível de pessoa que a gente está vendo aqui. Alguém que reescreveu a própria história para transformar assassinato em misericórdia. E esse tipo de pessoa é o mais perigoso que existe, porque não sente que fez algo errado. "Chega de conversa", cortou Andrei. "Os papéis, Ania. Assina a transferência do controle do grupo Ryabina para mim." Jogou uma pasta na mesa. O som do papel batendo na madeira ecoou pelo galpão vazio. Anna Mikhailovna olhou para a pasta. Depois, olhou para Andrei. Não tocou nos papéis. Não se moveu. Ficou exatamente onde estava, com as mãos juntas na frente do corpo e a coluna reta. Notem a postura. Não é a postura de quem tem medo. É a postura de quem está esperando. E quem espera com essa calma, geralmente já sabe como a história termina. "Não. Não?" "Dide." Eu disse não. Não vou entregar a empresa. Não vou entregar o trabalho de 30 anos. Não vou entregar a herança da minha filha. A voz dela não subiu, não tremeu. Cada palavra saiu no mesmo tom, no mesmo ritmo, como quem lê uma sentença que já estava escrita antes de qualquer um entrar naquele galpão. Andrei ficou vermelho escuro. Do pescoço subiu uma onda de cor que tomou as bochechas, a testa, até as orelhas. "Você não entende a sua posição. Um telefonema e meus homens. Os seus homens foram presos há 1 hora.
A frase caiu no silêncio do galpão como uma pedra num lago parado e ficou lá, reverberando. Andrei piscou. Uma vez, duas vezes. A boca abriu, mas não saiu som. Ele engoliu em seco. O pomo de Adão subiu e desceu. Leschenko foi detido 1 hora atrás. Anna Mikhailovna falou com a calma de quem lê a previsão do tempo. Krashenikov, ontem à noite. Cada nome era uma porta se fechando, e Andrei ouvia cada batida. Os documentos que você tanto se orgulha de ter? Ela fez uma pausa, deixou o silêncio trabalhar. Cópia. Os originais já estão com o promotor há semanas. Andrei travou. O corpo inteiro enrijeceu. Os ombros subiram, as mãos fecharam, a mandíbula apertou. Está blefando. Confirma. E aqui, prestem atenção, porque é neste segundo que tudo muda. Andrei enfiou a mão no bolso e puxou o telefone. Os dedos estavam firmes quando discou o primeiro número. Chamou. Ninguém. Ele olhou para o telefone como se o aparelho tivesse traído ele. Discou outro número. Mesma coisa. O polegar já errava as teclas no terceiro número. No quarto, o telefone quase escorregou da mão. Ele apertou com força, como quem se agarra numa beirada. Reparem nas mãos dele agora. 5 segundos atrás, estavam firmes, seguras, mãos de quem se achava no comando. Agora tremem. Os dedos perderam a precisão. O suor apareceu nas palmas. E é nesse momento exato, nesse segundo preciso, que um homem que esperou décadas pela grande volta percebe que não tem volta nenhuma. Que cada fio que ele puxou estava sendo observado. Que cada jogada dele foi permitida, não conquistada, que ele nunca teve o controle, ele só achava que tinha. E isso, para um homem como Andrei, é pior que qualquer prisão. Sabe, Andrei, continuou Anna Mikhailovna, e a voz dela era quase gentil agora, quase como se estivesse explicando algo simples para uma criança. Você esperou 30 anos pelo momento certo, e eu passei 30 anos me preparando. Gorbunov não trabalhava só para mim, trabalhava com a investigação. Cada passo seu, cada telefonema, cada reunião, tudo foi registrado. Andrei largou o telefone. O aparelho bateu no chão de concreto com um estalo seco. Ele não abaixou para pegar. Os 2 capangas atrás dele se entreolharam. Um deles deu meio passo para trás. Pequeno, quase imperceptível. Mas Anna Mikhailovna viu. Vocês também, ela disse para eles, sem nem virar a cabeça na direção deles. A escolha é simples. Saem agora ou vão junto com o patrão. Os capangas não precisaram de um segundo convite. O primeiro se virou e foi embora em silêncio. O segundo olhou para Andrei, esperando alguma ordem, alguma reação. Andrei nem olhou de volta. O segundo foi atrás do primeiro. Andrei ficou sozinho, no meio de um galpão vazio, com um telefone no chão e uma pasta de documentos que ninguém ia assinar. O rosto dele passou por uma transformação. A raiva veio primeiro, intensa, vermelha, com os dentes cerrados e os punhos fechados. Depois, a raiva se desfez em algo pior. Desespero. Os ombros caíram. A coluna que estava ereta se curvou. Os olhos, que segundos antes queimavam de fúria, ficaram opacos, vazios, como janelas de uma casa abandonada. Acha que venceu? A voz dele saiu rouca, rachada. Acha que acabou? Acabou sim, confirmou Anna Mikhailovna. E não havia triunfo na voz dela. Não havia satisfação. Havia cansaço. O cansaço de 30 anos carregando um segredo e vigiando um inimigo que dormia na mesma árvore genealógica. Para você, acabou. De fora veio o som de sirenes. Primeiro distante, depois mais perto. Polícia. Muitos carros. Polina foi até Saveliev e começou a desamarrar as cordas. As mãos dela tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de tudo que ela tinha ouvido nas últimas 48 horas, finalmente ganhando forma na realidade. Obrigado, Saveliev sussurrou. A voz dele era um fio. Achei que era o fim. Agradeça minha mãe. Ela montou tudo isso em uma noite.
Saveliev olhou para ela sem entender. O quê? Quando soube do sequestro, ela ligou para Gorbunov, acionou a promotoria e armou a emboscada. Tudo entre ontem à noite e hoje de manhã. Enquanto eu dormia, ela estava trabalhando. Saveliev ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. E aqui cabe uma reflexão. Anna Mikhailovna não planejou cada detalhe desde o começo. Ela foi pega de surpresa pelo sequestro, assim como Polina. A diferença é o que ela fez com a surpresa. Onde qualquer outra pessoa teria entrado em pânico, ela entrou em ação. 30 anos construindo um império ensinam a transformar crise em estratégia da noite para o dia. Às vezes, a pessoa que protege a gente não parece um anjo, parece um general. E a gente pode não gostar dos métodos, mas os métodos funcionaram. As portas do galpão se abriram. Entraram homens de uniforme. Atrás deles, Gorbunov, no eterno terno caro, com uma pasta debaixo do braço e o rosto ilegível de sempre. Andrei Mikhailovich Ryabinin, disse o policial. O senhor está detido por suspeita de organização de homicídio e sequestro. Andrei não resistiu. Não tinha mais com o quê. Só olhou para Anna Mikhailovna um longo momento. O olhar de um homem que perdeu tudo e sabe disso, mas ainda não aceita. Isso não acabou, Ania. Não, ela concordou. Mas para você é o final. Levaram ele. Polina ficou ao lado da mãe e assistiu as viaturas partirem, uma atrás da outra, levando embora 30 anos de segredos. Quando o último carro desapareceu na curva, o galpão ficou em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado de quando entraram, era um silêncio leve, o silêncio que vem depois que a tempestade passa e a gente percebe que ainda está de pé. A senhora planejou tudo? Perguntou Polina sem tirar os olhos da estrada vazia. Não tudo, mas o suficiente. E eu? Eu também era parte do plano? Anna Mikhailovna se virou para a filha. E pela primeira vez em tudo isso, pela primeira vez desde que Polina entrou naquela casa depois de 7 anos, a mãe tocou nela. Segurou o rosto da filha com as 2 mãos. Mãos firmes, mãos de quem construiu um império, mas naquele momento eram só mãos de mãe. Você era a razão do plano. Tudo que eu fiz, cada jogada, cada peça movida, foi para que um dia você pudesse saber a verdade e não quebrar. Eu não quebrei, eu sei. E Anna Mikhailovna sorriu. Pela primeira vez nesses dias, de verdade. Não um sorriso que não chega aos olhos. Não um sorriso de negociação. Um sorriso com rugas, com imperfeição, com tudo que ela escondeu por 30 anos. Você é Ryabinina. A gente não quebra. Saíram do galpão para a luz forte do meio-dia. Grigori esperava junto ao carro. Para casa? Perguntou ele. Para casa, confirmou Anna Mikhailovna. Polina entrou no carro e encostou a cabeça no banco. Na próxima semana, o divórcio. No próximo mês, o julgamento de Dmitry Ilechenko. No próximo ano, ela já não se lembraria daquele apartamento, daqueles jantares, daquele papel de esposa muda, mas por enquanto, para casa. Para as orquídeas, o limoeiro que não dá limão e a mãe que era tudo que Polina precisava e que ela demorou 7 anos para perceber. O carro começou a andar. Mãe, disse Polina, olhando pela janela. Sim? Me ensina a tocar o negócio? Anna Mikhailovna deu uma risada. A primeira risada de verdade em dias. Pensei que nunca ia perguntar. E aqui termina a história de Polina, uma mulher que passou 7 anos em silêncio, não porque não tinha voz, mas porque achava que não tinha direito de usá-la. Até o dia em que percebeu que o silêncio não a protegia. O silêncio a aprisionava. E a lição maior que essa história deixa, a que eu quero que vocês levem daqui, é essa. Orgulho não protege ninguém. Orgulho é a parede que a gente constrói achando que está se defendendo, quando na verdade está só se trancando do lado de dentro com o problema. Polina ficou 7 anos sem falar com a mãe por orgulho. Bastou um telefonema para mudar tudo. Um telefonema.
Pensem nisso. Pensem em quantas pontes vocês queimaram que podiam ser reconstruídas com uma ligação de 2 minutos. E agora eu peço, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Compartilha o que essa história te fez sentir, que lição ficou, que parte te pegou. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque histórias como essa aparecem sempre por aqui. E eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.